Vamos, crianças, vai começar o ABC Kids! Qual será a próxima parte da armadura? Eu não sei. Meninas, vai começar. Me preparo para a luta, visto agora minha armadura. Contra o pecado e tudo que é mal, eu vou guerrear. O Senhor dos exércitos é quem me dá força e poder. Só com Ele vou vencer, só com Ele vou vencer. Alto! Direita, vou ver. Meia volta, vou ver. Esquerda, vou ver. Descansa. Frente pra retaguarda. Sentido. Marcar passo. Me preparo para a luta, visto agora minha armadura. Contra o pecado e tudo que é mal, eu vou guerrear. O Senhor dos exércitos é quem me dá força e poder. Só com Ele vou vencer, só com Ele vou vencer. Cinto da verdade, couraça da justiça, sapatos
explicou sobre a farda que usa, mas explicou um objeto fundamental que usa, que foi a boina, o coturno, que é um tipo de bota, ou o cantil. Tempo. Cantil. Não foi dessa vez. Poxa vida. A água é congelar também, né? E tá ventando demais aqui. Vamos lá. Complete o versículo. Por todo mundo e o evangelho a toda criatura. Marcos 16:15. Tempo. Essa eu acho que eu sei. Não vai. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Isso, muito bem. Próxima. O apóstolo Paulo não perdeu a oportunidade na sua vida de falar de Jesus para todas as pessoas que encontrou. B. Viajar. Ou C. Comer a comida típica dos lugares por onde passou. Tempo. Só pode ser falar de Jesus, porque se tem uma coisa que a gente não pode perder a oportunidade é falar de Jesus, né? Sim, muito bem. Vamos para a última. Tô até esquentando aqui agora já. O ex-soldado brasileiro Sotero falou que serviu o exército por 7 anos, mas que agora pertence a outro exército. Que exército é esse? O exército americano? O exército de Deus? Ou o exército canadense? Tempo. Você é o exército de Deus, né? Muito bem, você vai levar o prêmio. Você vai ser muito útil para você andar nesse frio. Ah, vai mesmo. É isso aí. Essas E sandálias agora quentinhas. você tem mais uma parte da armadura de Deus. É isso aí. Você já tem a sua Armadura, couraça. couraça, Você já tem o seu cinto. cinturão, E agora as as sandálias. sandálias, que nesse caso é o seu sapato para pregar o evangelho. Vamos lá, gente. Vamos. Para a próxima brincadeira. Vamos lá. Qual história? Não sei. Que isso? Tá me queimando. É o inimigo Que atacando a gente. inimigo? Que inimigo? Isso aqui tá me queimando. São os dardos inflamados do inimigo. E o que é isso? Eu não sei, foge. Crianças, tudo jóia? Vocês viram o tio Gui e a tia Julinha? Todas aquelas flechas sendo lançadas sobre eles. E o tio Gui falou que era o quê? Dardos inflamados? O que são dardos inflamados? Antes da gente entrar nesse assunto, vamos relembrar a nossa armadura, tudo que nós vimos até agora? Nós vimos sobre o cinturão da verdade, que o Senhor Jesus é a verdade e a palavra de Deus é a verdade. Nós vimos sobre a couraça da justiça. Nós precisamos proteger o nosso coração das coisas que não agradam a Deus. Nós vimos também sobre a sandália, né? Da paz, o evangelho da paz, a importância de nós levarmos o Senhor Jesus para as outras pessoas e para nós combatermos os dardos inflamados do maligno, do inimigo de Deus. Quem é mesmo? Satanás. Nós vamos aprender hoje sobre o quê? Sobre o escudo da fé. Olha, o nosso soldado de Jesus está quase pronto. Afinal de contas, o que
são dardos? Você já viu aquele jogo ou até brincou que tem um alvo e aí você joga lá um tipo de uma flechinha que tem uma agulhinha na ponta? Tipo assim, ó. Então, isso são chamados de dardos. E a palavra de Deus diz que o inimigo dele é como se ele lançasse essas flechas contaminadas para fazer com que a gente seja enganado. Olha só o que a palavra de Deus nos diz aqui no livro de João, capítulo 10, versículo 10. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. O ladrão faz isso mesmo, né? Ele liga pra gente: olha, eu tô indo assaltar a sua casa, mas deixa o seu videogame separadinho ali, deixa ali seus joguinhos, deixa ali seu celular, porque quando eu chegar eu não quero perder tempo. Ele faz isso? Ele não avisa, ele entra e ele leva todas as coisas e ele engana as pessoas também. O inimigo de Deus, ele é comparado com este ladrão. E estes dardos que ele lança para a gente e que nós precisamos nos proteger com escudo, sabe quais são? São as mentiras. Nós vimos que o Senhor Jesus é a verdade e a palavra de Deus é a verdade. Mas o inimigo, ele vai querer enganar a gente. Ele vai querer deixar a gente confuso. Eu muitas vezes me senti confusa. E sabe por quê? Porque eu não conhecia muito bem a palavra do Senhor Jesus. Aí quando eu comecei a estudar, eu entendi o que realmente ele estava querendo me ensinar. Sabe uma mentira que o diabo gosta de lançar sobre nós? Deus, ele não existe. É sim, ele começa a falar, ou algumas pessoas vêm falar pra gente: quem disse que o seu Deus é verdadeiro? Quem disse que o Deus da Bíblia é a verdade? Quem disse? Quem falou que foi Deus que criou o mundo? Não, existem outras até teorias que pessoas acreditam que o homem veio lá de um animal ou houve uma grande explosão, mas a palavra de Deus nos diz que no princípio, no início, Deus criou todas as coisas. Outra mentira que o diabo fala pra gente, sabe qual é? A Bíblia é mentirosa, porque ela foi escrita por homens, por pessoas. Quando nós lemos na Bíblia, nós encontramos homens, por exemplo, como Moisés. Nós encontramos um homem chamado Isaías. No Novo Testamento, nós encontramos Mateus, Marcos, Lucas, João, Paulo. Lembra do Paulo da semana passada, do apóstolo Paulo? Estes homens, realmente, eles escreveram a Bíblia, mas eles não escreveram assim. E acordaram assim, falaram: já sei. Hoje eu vou escrever uma coisa sobre o Senhor Jesus. Hoje eu vou escrever uma coisa sobre Deus. Não, a palavra de Deus diz que Deus falou para aqueles homens, inspirou tudo que eles deveriam escrever aqui na palavra de Deus. Então, tudo que está aqui dentro é verdade. Quer ver outra mentira que ele lança sobre nós? Você é dono de você mesmo. Você manda na sua vida. Que o quê? Ficar ouvindo o que seus pais estão falando? Ficar ouvindo o que o professor está falando para você fazer? É mentira isso. Você tem que ser feliz porque você merece. Você tem que fazer as coisas do jeito que você quer. Não tem nada que ficar ouvindo o que os outros estão falando. Será que é isso que Deus nos ensina? Deus colocou nos mandamentos dele a importância de obedecermos os nossos pais, de ouvirmos o que eles têm para nos falar. A palavra de Deus também nos fala sobre procurar pessoas sábias, pessoas que conseguem separar o que é certo do que é errado e fazer o que é certo. Mas tem gente que fica falando: é claro que o Senhor Jesus quer que nós sejamos felizes. Mas
Ele, inclusive, para isso, ele deu a própria vida dele na cruz, morrendo ali na cruz. Mas o inimigo, ele não quer fazer isso. Ele quer nos enganar. Ele quer nos cegar, nos fazer com que nós acreditemos nessas histórias. Quando nós lemos na palavra de Deus sobre o povo de Israel, muitas vezes eles foram enganados. Deus falou: eu sou o único Deus, vocês devem me obedecer, vocês devem me seguir, porque eu vou dar o melhor para vocês, o melhor da terra. E sabe que muitas vezes o povo de Israel escolheu fazer? Adorar outros deuses, e eles não ouviram as instruções de Deus. Mas como nós podemos nos proteger destes dardos inflamados do inimigo? Lá no livro de Efésios, capítulo 6, vai nos falar sobre o quê? O escudo. Olha só o que eu fiz aqui. O escudo da fé. É com ele que o inimigo pode mandar as lanças dele, os dardos inflamados. Mas o escudo da fé protege o soldado de Deus, o soldado do Senhor Jesus. Mas fé, afinal de contas, o que é fé? A própria palavra de Deus nos ensina. Está lá no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Escuta só. A fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá convicção de coisas que não vemos. Sabe, crianças? E esse versículo está querendo dizer que a fé, ela mostra as coisas pra gente que muitas vezes nós não conseguimos ver. Certa vez o Senhor Jesus, quando ele ressuscitou e ele encontrou alguns dos discípulos, teve um que não viu. E ele falou assim: eu só acredito vendo. A hora que eu colocar a mão nas mãos de Jesus e a mão no lado onde a espada foi colocada. Você lembra o nome desse discípulo? Tomé. Quando Jesus apareceu para ele, falou assim: Tomé, olha as minhas mãos, olha aqui o meu lado, olha os meus pés. E aí o Tomé falou: ai, Senhor meu e Deus meu. Jesus disse: felizes são aqueles que não viram, mas creram. Por exemplo, quando a gente senta numa cadeira, a gente fica pensando: nossa, será que essa cadeira vai aguentar meu peso? Ai, será que essas pernas dela estão boas? Será que a gente fica pensando assim? Não, a gente simplesmente senta. Isso é um tipo de fé. A gente não fica pensando, mas a gente acredita. E é exatamente isso que o Senhor Jesus falou de Tomé. Nós, por exemplo, nós não vivemos no tempo de Jesus. Nós não estivemos pessoalmente com ele naquele momento tão doloroso em que ele deu a própria vida ali na cruz, derramando o seu sangue precioso. Mas nós acreditamos. Por que nós acreditamos? Porque ele deixou tudo escrito na palavra da verdade. E a palavra de Deus, ela nos conta tudo sobre o Senhor Jesus. Mas, tia Tânia, tá, beleza. Já entendi que a fé me protege dos dardos inflamados que o inimigo tem para lançar sobre mim. Mas e agora? Como que eu faço isso? A palavra de Deus, ela também nos ensina. E ela nos ensina através de uma história. Há muito tempo atrás, a gente até já ouviu uma parte deste homem chamado Jacó. Lembra quando a tia Alice contou? Jacó, ele teve 12 filhos. E um desses filhos se chamava José. Você já deve ter ouvido essa história também. Os irmãos de José não gostavam dele. Venderam José como escravo lá para o Egito. E o que aconteceu com ele? Ele foi levado preso ali por aqueles homens. E ele foi trabalhar sem receber salário. Ele ficou trabalhando num país estranho, com uma língua diferente. Ele não entendia nada ali. Precisou aprender
tudo. Mas a palavra de Deus lá em Gênesis nos conta essa história. E o que nós vemos de José? Será que José ele ficou reclamando de estar lá no Egito? De viver aquela vida que ele estava vivendo? Não. José, tudo o que ele fazia, ele procurava fazer bem feito. Até que um dia ele começou a trabalhar na casa de um homem muito rico, muito rico. O nome deste homem era Potifar. E o que esse homem ele tinha? Ele tinha muitas riquezas, tinha animais, tinha propriedades, tinha muitas coisas. E este homem confiava tanto em José que ele nem sabia mais o tamanho da sua fortuna, porque o José cuidava muito bem. Mas teve alguém lá na casa de Potifar que não pensava dessa forma. Potifar falou para o José o seguinte: olha, você pode mexer e cuidar de todos os meus bens, de toda a minha riqueza. A única coisa que você não pode fazer é mexer com a minha esposa. Ela é minha esposa. Mas será que a esposa de Potifar pensava dessa maneira? Olha só o que ela fez. José, você quer namorar comigo? Você tá louca? De todas as riquezas de Potifar, a única coisa que ele não me permitiu tocar foi você. Fora que, como eu vou pecar contra meu Deus? Não. Eu já sei, eu vou dar um jeito de deixar ele sozinho comigo aqui nesse palácio. José, por favor, namora comigo. Não, você tá doida? Por favor. O José me paga. Potifar! Oi. Sabe o José, aquele seu queridinho? Não quero nem saber. Guardas, prendam José. Crianças, que absurdo essa mulher de Potifar! Ela era casada e ela queria namorar com José. Mas vocês viram o que o José fez? Ele saiu correndo. Ele fugiu daquela mulher porque ele não queria pecar contra Deus e nem desobedecer o seu patrão. E Potifar não quis nem saber da história. Mandou José imediatamente para a cadeia. Lá foi o José de novo. E lá ele ficou alguns anos, mas ele não reclamou. Ele teve fé que Deus tinha um propósito para a vida dele. E sabe, na verdade, o que aconteceu? Deus usou tudo isso de errado que aconteceu com ele para salvar a sua família de uma fome que deu lá em Israel. E sabe, crianças, José, ele fez exatamente o que Deus quer que nós façamos quando o inimigo lançar os dardos dele. Olha só o que nos diz lá em Tiago, capítulo 4, versículo 7. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Olha só como esse versículo nos ensina. Quando diz submeter, quer dizer, olha, fique debaixo de Deus, deixa Deus cuidar de você, obedeça as ordens que Ele te der. E se você fizer isso, seguir o que a palavra de Deus nos ensina, quem vai fugir vai ser quem? O diabo, o inimigo, porque cada vez nós vamos estar mais fortes e aí nós vamos poder nos defender com a nossa fé. Tudo que o inimigo quiser nos enganar. A fé, ela nos protege através da palavra de Deus. Lembra do desafio do tio pastor? Você tem lido a palavra de Deus? Você tem falado com Deus? Você tem orado? Meus queridos, só assim nós vamos conseguir proteger o nosso corpo, nós vamos conseguir proteger o nosso coração, nós vamos conseguir proteger a nossa vida. O escudo, ele era fundamental para o soldado.
Aqui esse escudo ele tá pequenininho, mas existiam escudos que eles eram muito grandes, era do tamanho do soldado. E muitas vezes numa guerra eles se juntavam todos e eles colocavam um escudo assim, ó, e aí eles faziam tipo uma parede de escudo para proteger das flechas que os inimigos estavam mandando. E é exatamente isso que Deus quer que nós façamos, que nós nos protejamos o máximo possível das mentiras de Satanás. Não dê ouvidos quando alguém falar para você que Deus não existe. Não dê ouvidos quando alguém falar que a palavra de Deus não é verdadeira. Tem coisa aqui que são só historinhas. Não são historinhas, são histórias verdadeiras. Vamos orar? Senhor Jesus, eu te agradeço, porque o Senhor é maravilhoso, porque o Senhor nos deixou a tua palavra tão preciosa, cheia de tantos cuidados da sua parte para conosco. Obrigada, porque o Senhor nos ensinou através da fé que nós podemos vencer o inimigo. Querido Deus, eu continuo pedindo que o Senhor nos ajude a cada dia mais estarmos usando sempre a armadura do Senhor para que possamos vencer todos os desafios que possam vir nas nossas vidas. Eu peço por cada uma das crianças que estão aqui hoje, que assistindo essa história, talvez os pais estão junto também. Oh Deus, ajude cada um de nós a obedecermos sempre a sua palavra. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos, Pai. Amém. Vamos decorar nosso versículo? Olha só quem vai ensinar o versículo hoje pra gente. Olá, crianças! Como vocês estão? Hoje nós vamos decorar o versículo que está lá no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 7, que diz assim: portanto, submetam-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vós. De novo, portanto, submetam-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Que tal se nós cantássemos esse versículo para memorizar mais rápido? Vamos lá então? Seja submisso a Deus para o mal resistir. Seja submisso a Deus e o mal te irá fugir. Seja submisso a Deus para o mal resistir. Seja submisso a Deus e o mal te irá fugir. Seja submisso a Deus para o mal resistir. Seja submisso a Deus e o mal te irá fugir. Agora eu quero ver vocês cantando esse versículo. Envie o seu vídeo para nós. Tchau! Vocês já aprenderam a fazer o cinturão da verdade, a couraça da justiça,
A sandália do Evangelho da Paz vai ser qualquer sandália, né? E agora eu vou ensinar vocês a fazer o quê? O escudo da fé. O que eu precisei para fazer esse escudo aqui? Esse daqui eu acabei comprando, né? Eu vou primeiro falar o material que eu usei para esse, mas você vai fazer com o que você tem em casa, tá bom? Eu fui no mercado, fiz minha comprinha e trouxe uma caixa de papelão. Então, eu cortei aqui aquelas orelhas que vem na caixa, sabe assim? Para a caixa poder fechar. Então, eu peguei a caixa, cortei uma parte dela. Não importa, você faz o tamanho que a caixa tiver, tá bom? E com essa orelha aqui, eu coloquei aqui atrás, certo? E aí, o que eu usei? Eu acabei pegando na papelaria esse papel laminado aqui, tá? No caso, eu fiz com esse daqui, o papel dourado, certo? E eu tinha aqui uns EVAs em casa, né? Então, o vermelho acabou, mas eu tinha o vermelho aí. E eu tenho uns outros pedaços aqui. Mas você vai usar o que você tiver, certo? E é bem facinho. Só que, então vamos lá. Cortou o pedaço do papelão. Se você não tiver o papel laminado, não tiver o EVA, você pode escrever a palavra fé aqui, porque um lado tem a propaganda, certo? Um lado tem a propaganda. Do outro, você tem o lado liso do papelão. E aí você pode ou desenhar, ou colar, ou fazer com canetinha. Como eu sempre digo, use a sua criatividade. E aí, como que nós vamos fixar essa parte aqui? Primeira coisa que você tem que fazer, você tem que dar uma dobradinha no papelão, assim, ó. Você vai dobrando ele assim, primeiro para ele ficar mole, certo? Para você conseguir fazer o quê? Encaixar seu braço, tá? Aqui. Você pode usar para prender aqui atrás, essa orelha do papelão. Você fez a curvinha nele, aí você dá uma dobradinha para cima e uma dobradinha aqui para baixo, certo? E aí você faz tipo um casco de tartaruga assim, ó. Aqui você pode colocar fita adesiva. Hoje eu só tô com essa aqui, mas você pode usar aquela outra fita branca, certo? E aí, uma coisa que eu fiz, eu esqueci de trazer aqui para vocês, mas no caso vocês precisariam da ajuda dos pais. Mas eu não sei se dá para ver, mas eu prendi aqui, ó, ficou mais firme com o grampeador. Então eu apertei o grampeador assim, ó, mas precisa deixar o papai ou a mamãe fazer, ou a vovó, quem tiver com vocês, que às vezes a gente pode furar o dedo, tá? Porque não faz com o grampeador dobrado, tem que fazer com ele reto, certo? E aí ficou desse jeito aqui, ó. Aí o que eu consigo fazer? Ó, consigo enfiar o meu braço, só que no caso, né, eu vou fazer desse jeito, tá bom? Mande a sua foto. Ou quando você mandar o versículo que a tia Teté ensinou, ficou bem legal o jeito que ela ensinou o versículo com a música. Então vocês mandem o versículo que eu quero ver o escudo de vocês junto com o versículo, tá bom? Vamos para a nossa próxima atividade? Olá, família! Como vocês estão? Na atividade de hoje, iremos fazer um barquinho. E para isso, vamos precisar de um pedacinho de papel, desses mais grosso, um pouco de água, um lápis com ponta fina, detergente e um recipiente plano para colocar água dentro. Inicialmente, iremos precisar cortar o papel em formato retangular e fazer 2 cortes diagonais nas laterais superiores. Depois, precisaremos cortar uma tirinha da parte inferior desse objeto bem no meio dele. Feito isso, só precisaremos despejar a água no recipiente, lambuzar a ponta do lápis com detergente, colocar o barquinho sobre a água e encostar levemente a ponta do lápis na água dentro da tirinha que cortamos do barquinho. Hoje, nós vimos como José resistiu firmemente às tentações do inimigo. E porque ele foi obediente à vontade de Deus, o inimigo fugiu dele. Nessa atividade, o detergente ilustra nossa obediência a Deus e o barquinho, o inimigo.
Quando não andamos segundo a vontade de Deus, o inimigo não para de nos tentar. Mas quando nos submetemos à vontade de Deus, fazendo a sua vontade, somos revestidos com o escudo da fé e o inimigo foge de nós. Então, você já está usando esse escudo? Até a próxima, pessoal! Olá galera, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. E o versículo de hoje está em Marcos 16:15. E lá diz assim: Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Tchau galera! Ide por todo mundo e pregai o evangelho em toda criatura. Marcos 16:15. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16:15. Versículo, e a gente, é assim o versículo, hein? Ide por todo mundo e pregai o evangelho por toda criatura. Marcos 16:15. Nossa, que história legal! O escudo é bem importante mesmo, né? Vamos fazer o nosso? Bora! Tchau, galerinha. Beijo. Fala tchau, irmão.